Gravando. Olá amigos, estamos começando Na Torcida Chavante, um projeto em que nós vamos contar as histórias pitorescas, as histórias de paixão em que o torcedor do Grêmio Esportivo Brasil tem com seu clube. O Brasil que tem uma torcida apaixonada. Será um canal para nós veicularmos as coisas do torcedor chavante. Portanto, o nome Na Torcida Chavante. Eu sou o César Porto, meu convidado de hoje é o Antônio Luiz Munhoso. Quero chegar até aqui, meu amigo Munhoso. Grande prazer. Tudo bom, César? Prazer é meu. Um grande prazer de te receber na Torcida Chavante. Munhoso, que foi um dos caras que escreveu, e particularmente escreveu a história, a parte das torcidas organizadas do Brasil no livro do Centenário. Ele tem um blog, ele tem uma vida dedicada ao Grêmio Esportivo Brasil. Munhoso, quanto tempo tu acompanha o Chavante, desde que idade? Conta um pouquinho da tua história, do teu começo de torcedor chavante. Eu nasci em 53, mas eu considero que desde 63, com 10 anos, 9, 10 anos, aí sim, a partir dali eu já deixava de caçar, de pescar, de ir ao cinema, que era o que a gurizada da época queria, para jogo do Brasil. A minha turminha lá, nós fazíamos geralmente um sorteio entre nós para ver o que nós ia aí, se era no cinema ou se era no jogo. Evidentemente que eu sempre queria ir jogo e principalmente na Baixada, né? Então desde 63 por aí a época que eu frequento. Tu pegou os áureos tempos do torcedor chavante, torcedor do Brasil, que hoje é uma torcida espetacular, continua sendo, nunca vai deixar de ser, mas a gente sabe que existem restrições. No teu tempo, o torcedor levava bandeira, papel picado, o futebol era diferente, o mundo era diferente. Hoje, até pela violência, muitas restrições para as próprias torcidas organizadas. Pelo que sei, tu foste um dos fundadores da PRN, da Paixão Rubro-Negra. Como foi o teu início na PRN? E se tu tens alguma história pitoresca para contar para nós com relação às torcidas da época? A PRN era conhecido também como a torcida do coração, que era o símbolo da nossa organizada, era o coração com distintivo do Brasil. E começou quase que por acaso, uma excursão, um jogo que o Brasil ia jogar lá em Bento Gonçalves, e na hora H a pessoa que ia nos levar não deu para trás, não nos levou. A turminha era lá do Simões Lopes, eu era o único desgarrado do Areal. E foi num sábado, eu acho, o jogo era à noite, uma coisa assim. E aí nós chegamos lá no Simões Lopes, eu principalmente de bandeira, de camiseta, papel picado, foguete, tudo, que era de praxe da época. Chegou na hora, o cara disse que não ia nos levar. Eu fiquei indignado, como que eu ia voltar para casa? Eu nunca voltei para casa, depois que eu saí de casa pro Jogo do Brasil, eu não voltava por nada. Excursão, eu não voltava por nada. E aí eu falei de sacanagem, brincando, eu não volto para casa. Eu vou nem que seja de a pé. Eu vou botar o pé na estrada, eu vou de a pé. Mas eu falei aquilo de sarro e os caras, guria dos bons, isso é dos nossos. E já me levantavam no colo e vamos. E aí todo mundo topou, nós éramos 6, tia. E aí eu não podia voltar mesmo, aí que eu tinha que ir encarando aquele um solaço. Fomos de a pé em direção à polícia rodoviária, que lá na nossa cabeça era o lugar mais adequado para pegar as caronas. E conforme a gente ia indo, eu dizia, mas nós somos 6, é muito, quem é que vai dar carona para 6? Aí dei a ideia da turma da gente se dividir em duplas de 2, né? Mas o pessoal também não queria se desgarrar um do outro, aí até que ficou 2 grupos de 3. Bom, os mais cansados já sentaram numa sombra lá para esperar e eu e mais 2 continuamos em frente, né? E caminha e nada da tal da polícia rodoviária, né? Quando eu vi, passou os 3 primeiros numa caçamba, pegaram carona numa caçamba e mexeram com nós, aquela coisa toda. Nós, ao mesmo tempo que a gente ficou alegre por eles, estava já triste pela gente, já desacorçoando quase, um querendo voltar e não vamos voltar, não. Bom, aí quando a gente menos esperava, surgiu um Fuca, e aí nos deu carona. Tinha uma rica de uma mulher e coisa e tal, mas nós estávamos ali pelo Brasil, né? Eu fiquei sentado na frente ali, nem olhava para a mulher direito, né, porque eu queria... E ela começou com a história dela, aí ela vai e nos disse que estava com pressa de chegar em Porto Alegre, a nossa carona, no caso, ia ser até Porto Alegre.
Tava com pressa porque e tinha muito vento e o carro jogava na estrada, né? Aí eu olhei o velocímetro ali e aí me apavorei, aquilo era 100 e tanto, 160, aí me segurava, não tinha cinto de segurança, aí me afirmei na coisa, não, seja lá o que Deus quiser. E realmente, aquela mulher chutava, né? Aí mesmo que eu nem olhava para ela, estava preocupada com a estrada e chegar lá para ver o jogo do Brasil. Lá por Camaquã, quando veio a turma que tinha pegado a carona com a caçamba, tá parado lá, a carona deles foi até Camaquã. E aí nós que passamos por eles mexendo. Bom, chegamos em Porto Alegre lá de noite já. Aí chegamos lá e agora na rodoviária compramos passagem, os caras já queriam embarcar e eu dizia, não, vamos procurando, vamos procurar os outros. Fomos pro ônibus no último instante, na última, o ônibus já ia arrancar quando a gente subiu. Tá, aquele silêncio no ônibus, aí olho para um lado o cara de camisa do Brasil, olho pro outro cara. Aí lá no fundão tá quem? A nossa turma. Aí sim, aí foi aquela faca. Eu tinha comprado uns apitos, pena que eu não vim prevenido aqui, eu tinha comprado uns apitos, aí já distribuí os apitos para os caras. No ônibus mesmo foi um horror aquilo, né? Bom, o cara do ônibus nos largou direto no campo. Ele largou o pessoal na rodoviária, porque a gente não conhecia nada. Claro. E nos largou direto no campo do esportivo. Como não poderia deixar de ser, o Brasil ganhou, deu briga e coisa e tal, tivemos que sair por dentro do gramado, tá? E aí viemos com a delegação, porque aí a nossa segurança ali já estava correndo risco realmente. O Brasil tinha perdido o primeiro jogo aqui e ganhou lá. Depois foi decidido numa outra data lá, mas essa acho que é uma das primeiras histórias minhas que eu tenho aí. Voltaram com a delegação do clube para Pelotas. Voltamos com a delegação do clube. Na época ainda era o Prieto, se eu não me engano, era financeiro. O Prieto não queria deixar nós vir, que Deus o tenha lá em cima, mas ele não queria deixar nós vir. E o Cacau intercedeu por nós, não, os guris vão com a gente, e muito sucesso. O torcedor do Brasil é pródigo em grandes histórias, Munhoz. E tu vive a arquibancada do Bento Freitas. O futebol mudou dos anos 70 para hoje, 2016. Muitas coisas mudaram. O torcedor já não vai ao estádio, até por restrições de segurança no número em que no passado iam. Hoje o Bento Freitas colocou mais de 20 mil pessoas. Hoje é impraticável, porque as regras mudaram. E qual o maior jogo da tua vida? Qual o jogo em que tu mais te emocionaste com o time e com o torcedor? Tem a ideia? Claro, todos são especiais, tem uma história em particular. Mas o jogo que mais te emocionou na tua vida, qual foi? Bem, eu que gosto de escrever, eu me pergunto muito sobre isso. E ainda não consegui chegar a uma conclusão, porque na verdade eu fico entre 3 jogos. Um é o do Turino é Nosso, o Brapel aquele do Turino é Nosso, o Turino é Nosso, que a gente ganhou a vaga para disputar o Campeonato Nacional pela primeira vez. Foi um dos jogos que eu nunca vou me esquecer. O Brapel do 9 contra 11, acho que a maioria dos torcedores escolhe esse aí, né? Tem o jogo do Flamengo também, aquele Flamengo de 2-0, o 2-0, né? Então, são jogos que me marcam muito. É o jogo A Estrela, né? Quando fui a Estrela aquela vez, é um jogo que também... A Estrela foram mais de 100 ônibus. Mais de 100 ônibus. Foi a maior viagem do torcedor do Naquela Brasil. época ainda não tinha o PRN, ainda era... Eu, em termos de Brasil, eu sou meio assim... quase que solitário. No meio de toda aquela multidão, eu sou muito mais eu. Então, não era ainda... Naquela época ainda estava sozinho, né? Mas acho que esses aí são os jogos mais importantes para mim. E o Brasil hoje faz uma grande campanha no Campeonato Brasileiro da Série B. O torcedor do Brasil está vendo o novo Bento Freitas se erguer. E isso tudo deixa aquele torcedor, como é o teu caso, que eu sei, que mesmo quando os momentos ruins aconteceram na história do Chavante, tu nunca deixou de ser sócio do Brasil e nunca deixaste de acompanhar os jogos. E essa retomada nacional que o Brasil está tendo, isso é motivo de orgulho para ti, né? Para mim, o que a maior satisfação em termos de torcida do Brasil é ver hoje em dia a diversidade que tem lá. É velho, é novo, é branco, é preto e criança. Muita mulher. Isso trouxe um colorido diferente para a torcida e acho até que responsabilizou mais o torcedor. Acho que o torcedor hoje em dia está mais responsável com o próprio clube, né? E vivendo mais aquilo ali, né?
Eu costumo dizer que é a questão do pertencimento. Eu acho que hoje a torcida do Brasil, ela se pertence, ela sabe que ela é o Brasil, né? Então, nessa aí é a grande diferença da torcida. A grande diferença, antigamente o torcedor era mais farrista, hoje parece que ele vai com a família, ele leva a mulher, ele leva criancinhas de meses. Virou um programa de família, questão, né? O filho dele nasce e ele faz questão de levar ao estádio. Então isso gera uma responsabilidade também, né? Ele quer estar num lugar bom para o filho dele, né? Sabe, Munhoz, dos aspectos que eu sempre analisei ali, pensando com os meus botões, muitas vezes, acompanhando o jogo, e como o torcedor chavante faz do Grêmio Esportivo Brasil o seu lazer, o lazer da família. Muitas vezes vindo de um povo pobre que vem da vila. Hoje, infelizmente, o futebol está até elitizado, mas aquele povo pobre que não tem a condição de levar a família numa churrascaria, de viajar para Gramado e Canela, para tirar férias em Santa Catarina, ou ir para Punta del Este, no Uruguai, mas aquele torcedor humilde, aquele cidadão humilde da vila, do bairro, ele faz do Chavante o seu lazer. E cada vez mais a gente nota que pessoas, e até poderia ser muito maior o número de pessoas humildes, no Bento Freitas, com uma família ali, fazendo daquilo a sua vida, o seu lazer, e sendo o Brasil, hoje eu sempre falo isso, o Brasil cada vez torna-se o clube da família. Realmente, é bem como eu te digo, vai todo mundo, vai Deus, da mulher, dos filhos, vai a família inteira. E isso ao mesmo tempo cria uma dificuldade que é a questão financeira, não é fácil, eu imagino, né? Quem tem 2, 3, 4 filhos, meus filhos não me acompanham, eles aí pouco, não é que eles vão pouco, mas eles não costumam muito ir a jogo comigo. Agora quem vai, a minha esposa mesmo que não vai, né? Mas eu dou graças a Deus que ela não interfere na minha questão de ser chavante. Mas não é fácil levar a mulher, filhos. E, no entanto, cada vez mais estão as famílias inteiras lá dentro. Quer dizer, os caras têm que torcer mesmo. Tu é tão chavante que tu incorporou no teu nome o Chavante Munhoz. Vem antes do teu próprio nome, sobrenome, o Chavante, né? Isso é algo que te marca a vida inteira. Tu é muito conhecido na cidade por todos. Tu veste o Brasil o dia inteiro. Sempre eu conheço ele sempre sai todo dia com uma camisa ou com um boné do Brasil diferente. Ele tem toda uma coleção de materiais do Brasil. E quando a campanha é maravilhosa, quando a fase, e futebol é feito de fase, tem os bons e os maus momentos, isso, tu acorda todo dia de manhã feliz da vida, pensando que hoje o Brasil joga, o Brasil é vice, é líder, é terceiro da Série B, é o G4, é 10º colocado, é sexto, é quinto. Isso aí faz com que a tua vida tenha um motivo alegre para acontecer, Munhoz. O sol brilha para ti mesmo com chuva, porque o Brasil te dá essa condição e essa emoção. Bom, essa questão de Chavante Munhoz, na verdade, já paguei algum preço por ela. Eu uso o termo Chavante Munhoz deixa eu ver, acho que desde 69, 70, por incrível que pareça. Logo que eu entrei pro ginásio, né? Às vezes nas provas eu assinava Chavante Munhoz. E teve professor que me descontou ponto por causa disso, mas eu bancava os pontos, eu me garantia e eu botava Chavante Munhoz. Às vezes então não é fácil. Sei lá, isso aí pra mim soa naturalmente mesmo. Se eu pudesse, se eu tivesse condição, eu não mudava não. Mudava mesmo pra Chavante, porque é isso que eu sinto, sabe? É isso, não é por ser exibido, não é, já me chamaram de soberbo, não é por isso, é o que eu sinto, eu sou mesmo e realmente eu ando sempre de... Pra Deus que me conhece por gente. Hoje em dia tá mais fácil, que tem camisetas assim, tudo quanto é preço, em tudo quanto é lugar, todo mundo usa. Já na minha época de gurizote era mais difícil mesmo assim. A camiseta, para quem não está nos assistindo nesse momento, a camiseta tipo os anos 70, 80, eram mandadas fazer em malharias. Tu criava de repente a tua camiseta, tinha pessoas que bordavam o distintivo, tu criava até a tua camiseta, porque não existia esse mercado que o futebol evoluiu, cresceu, que hoje existem empresas que patrocinam os clubes e os clubes ganham com isso e a marca é difundida, é expandida. No passado não, os próprios clubes de Pelotas, e todos os clubes eram dessa forma,
mandavam fazer as suas camisas em malharias. E o torcedor criava uma camisa, ia lá e mandava fazer e usava a marca do clube. O que mudou, Munhoz, na atuação? Quanto tempo existiu a PRN? A PRN foi mais ou menos 10 anos. A PRN foi de 77 a 87, 88. Foi um dos melhores momentos da minha vida. Aquela gurizada era muito... A gente se completava. Ali tinha desde daquele que planejava, o poeta, o cara que ia para confusão, que abria os caminhos, né? Mas na verdade a gente se completava, então era um grupo, aquilo ali eu tenho saudade. Não dá para dizer que tem saudade porque eu me envolvo tantas coisas, são fases. Mas aí a gurizada foi se formando, o tempo da escola técnica foi se formando, fazendo faculdade, um foi para São Paulo, outro foi para Minas Gerais. E aí foi perdendo aquele núcleo. A gente sabe que tem uma torcida organizada, caminhos, né? A torcida organizada, uns 4 ou 5 fica avisado. Tudo que acontecer, foi o fulano, é o responsável. Então eu tinha lá a minha liderança dentro do grupo e coisa e tal, mas foi ficando só comigo, aí chegou num ponto que não, acho que está na hora de eu parar. Aí também entrou um período de violência nos estádios, né? Eu ia para o estádio, era briga, era isso, não é o meu caso. Eu gozo com a turma, gozo com meus amigos alcerudos, gozam comigo, aquela brincadeira toda, mas sempre dentro do respeito, dentro de uma civilidade. E foi por isso que eu parei lá por 88, mais ou menos. E custo também, é dinheiro, né? A gente faz muitas coisas com função de torcida organizada. Eu deixava filhos e ia para São Paulo, né? Ia para Santa Catarina com o Brasil, aquela coisa toda. Acho que chegou num ponto assim que eu mais ou menos comecei a raciocinar um pouquinho e aí parei. A idade vem chegando, já não dá para fazer as extravagâncias de um adolescente, de um jovem que tem toda a disposição. Tu participaste, tu escreveste no livro Centenário do Brasil a história das torcidas organizadas. Conta um pouquinho para nós, como foi a tua participação nesse, que é uma bíblia do Grêmio Esportivo Brasil, aquele livro maravilhoso que foi feito por ocasião do centenário. Conta um pouquinho como é que tu participou da confecção deste livro. Quando me convidaram para fazer parte, foi o Cláudio Andréia, né? Na verdade eu nem sabia qual que ia ser a minha função ali. Ali foi uma outra equipe também que se completou. Cada um tinha uma paixão diferenciada, cada um tinha um caminho, né? E bom, às vezes eu digo hoje em dia que eu já nem sei se eu sou mais Brasil ou se eu sou mais torcida Chavante. Há muito tempo que eu sou encantado pela torcida Chavante, garra Chavante. E aí eu disse que eu já tinha algum material das torcidas. Aí me deram essa missão, aí sim, aí que eu comecei a pesquisar. Na época do livro, eu cheguei a mais ou menos 40 e poucos núcleos de torcida, algumas com mais projeção, outras menos, né? Mas a minha função era descobrir as torcidas organizadas. Então, Paixão Rubro-Negra, Tobi, Gaviões, Máfia, Tocha, né? Camisa 12, Gangue da Farinha, e aí foi. Muitas torcidas. Só que a gente fez o livro, saiu, não me lembro de cabeça quantos tem no livro, se é 42. Não tinha nem condição de colocar a história de todas. Se eu não me engano é 42, de algumas saiu alguns textos ali que eu já tinha e fiz para a época, mas eu não parei aí, eu continuei essa minha pesquisa. Hoje em dia eu tenho lá nos meus arquivos, como eu costumo dizer, eu tenho mais de 100 núcleos de torcida organizada que existe ou existiram no Brasil, né? Sempre que surge uma notícia nova, eu já abro uma pasta com o nome da torcida e ali eu vou jogando os elementos, que eu tenho ideia de um dia, se Deus quiser, escrever um livro. Um livro falando da história do torcedor do Brasil. A história do Brasil, no caso, né? Do clube em geral, do clube num todo. Num todo, e evidentemente que a parte das torcidas vai ter um capítulo especial. E agora tem lá no blog Chavante Munhoz. Conta um pouquinho como é que é o Chavante Munhoz. Tu escreve também no blog, né? Linha de Fundo, que é de Goiás. Tu traz sempre a versão Chavante dos jogos. Conta um pouquinho também dessa participação. Eu vou começar pelo Linha de Fundo. O pessoal pediu para... O Linha de Fundo é um blog que é muito legal, porque ele tem torcedores de todos os clubes da Série A e Série B. Não sei se tem Série C, mas A e B tem. Só que assim, eles escolheram um torcedor de cada clube. Quer dizer, eu escrevo sobre o Brasil, né? E cada um sobre o seu clube. Mas
A ideia era fazer análise tática do clube, do jogo. Peraí, técnica e tática não vem conversar isso comigo. Eu sou paixão. Meu negócio é paixão e eu falo segundo a minha ótica. Já me chamaram de visionário, de um monte de coisa, mas eu falo segundo. Eu não sei, não tenho recursos para analisar um jogo taticamente, tecnicamente. Agora, dar o meu palpite ali, minha opinião, eu gosto. Né? De apaixonado. E o blog... Não, tu escreve muito bem. Eu estou falando aqui para os nossos telespectadores. Ele escreve muito bem e além de contar os acontecimentos do jogo, ele traz aquela visão poética do coração do torcedor. Por aí. Bom, mas meu primeiro blog que eu fiz, que Chavante Munhoz, para variar o nome, né? A minha ideia era eu jogar num lugar só tudo que eu já escrevi, porque eu sempre gostei de escrever, mas agora, sempre, desde pequeno. Então eu tenho cadernetas, tenho bloquinhos, tenho um monte de coisa lá, com verso, né? Uns versos michuruca, mas tem lá meus versos, minhas poesias e os textos que eu escrevo. Era isso que eu ia fazer no meu blog. Então, botei um primeiro texto lá, alegando, fazendo uma história lá, me apresentando. Depois botei uma poesia que eu fiz em homenagem à minha mãe. E aí botei uma nota, uma coisa sobre o Brasil. Pronto. O blog só ficou de coisas do Brasil. Então hoje em dia, na verdade, o primeiro blog é chavantemunhoso.zip.net, que aquele ali encheu, depois até eu ia ter que pagar, então preferi abrir um novo blog. E é assim, mas é Brasil, 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 Brasil. Escreveres no blog, eu acompanho sempre, tu coloca belas fotos, um documento fotográfico, principalmente do torcedor. A abordagem do Munhoso é o torcedor. E hoje, Munhoz, o Brasil fazendo essa grande campanha na Série B, é um momento histórico, um momento de responsabilidade para todos os torcedores do Brasil, dirigentes, porque o futebol é feito de fases. E o Brasil está praticamente já garantido na Série B 2017, tem a possibilidade de acesso à Série A. Como ficar e manter-se nesse patamar por muito tempo? O Brasil, o que o Brasil precisa para continuar desta forma? A gente sabe que dentro do campo é fase. O Brasil há 4 anos só evolui dentro de campo. Mas o clube também precisa evoluir fora de campo. E a gente vê isso. O Brasil tem evoluído a olhos vistos. Mas agora com a reconstrução do Bento Freitas, com a possibilidade de categoria de base, de CT, o Brasil está preparando-se para um futuro ainda melhor. A situação atual do Brasil, na minha maneira de pensar, ele tá realizando um sonho daqueles torcedores mais tipo visionário que nem eu mesmo. Eu sempre acreditei, o Brasil entra numa competição, para mim ele está entrando para ganhar, sabe? Eu já tenho essa visão, é isso que eu imagino. O campeonato, não tem condição, não, para mim entrou na competição, ele vai disputar para ganhar. Aí entra a questão de se manter na Série B ou ir para a Série A. Bom, eu acho que o Brasil com certeza vai ter que ir e vai para a Série A. Aí os recursos ele vai providenciar depois, que tudo vem junto, a coisa vem de arrasto. Há quem pense que tem que ficar mais tempo na B para o clube crescer, para se estruturar. A estrutura do clube ela vai vir de Rondão, porque o Brasil, na minha maneira de pensar, hoje em dia a capacidade da torcida é muito mais do que está aí. É muito mais. E é por aí que eu vejo. Eu não sei, fica até difícil de eu falar mesmo sobre o Brasil, porque eu quero cada vez mais deles. Tá, vou te perguntar uma impressão tua. Hoje, o maior ídolo do Brasil não é o jogador, é o treinador Rogério Zimmermann. Por tudo que ele faz como treinador, como organizador de toda a estrutura do Brasil. Mas, em toda a tua história de torcedor do Brasil, eu não vou te pedir um grande jogador. Quais os jogadores que tu tem como os teus grandes ídolos? Meu grande ídolo é o Josselio, não tenho a menor dúvida. Josselio, goleiro? Não, Josselio, o zagueiro. O zagueiro. O zagueiro Josselio. 3 aqui, ó. Ele é da onda Chavante, inclusive. O Josselio mora em Porto Alegre, né? Essa camisa com o nome Munhoso e o 13 é homenagem ao Josselio. Esse é o meu grande ídolo. Claro, vi Caçapava Virinha, vi
Lívio, ver o Bira, né? O Milá não adianta falar, evidentemente, mas o meu ídolo mesmo é o José Lívio. E hoje o Brasil tem grandes jogadores, mas a força do Brasil está no grupo, está na organização tática, na estrutura do time. E tu falas no Joseli. Por todo esse tempo que tu acompanha o Brasil, em que o torcedor do Brasil mudou dos anos 70, 69, 68 até hoje? O mundo muda, as coisas mudam, mas o torcedor do Brasil vem mudando alguma coisa? Ou ele tem dentro de si aquela mesma paixão desenfreada que sempre teve? A paixão é a mesma. Eu que faço fotos, às vezes eu vejo um torcedor assim meio diferenciado, que na verdade é o nosso normal. Eu ainda procuro bater umas fotos e tal. A única diferença que tem, aí não é só a torcida do Brasil, é as torcidas em geral, que hoje em dia estão, essa questão do tem que cantar, sabe? Então as músicas ensaiadas, é legal aquilo? É. Só que se tu pegar o torcedor de 20, 30 anos atrás, a coisa era mais espontânea. Os versos surgiam na arquibancada. E eram cantados por todos. Sim, surgia na arquibancada e aquilo ali ia, acabava a torcida realmente adotando aquilo ali. Hoje está mais ensaiado. É lindo também, é bonito, não vou dizer que não, claro que é, evidentemente. E até mesmo isso aí foi um recurso que o torcedor, aí eu não falo só do Brasil, é um recurso que o torcedor agregou, porque não pode as bandeiras, não pode o foguete, né? Por motivos óbvios. Né? A questão do foguete é evidente que não pode, porque o próprio torcedor começou a jogar no campo, começou a jogar no adversário, no atleta, às vezes no próprio time em revolta, cansei de ver isso, né? Então realmente não dá mais, infelizmente. Mas falta consciência, se existia consciência, até pode voltar. Eu lembro do futebol nos anos 70, eu sou mais jovem que tu, mas quando se pegava um ônibus urbano na cidade, os torcedores